Alô, boa tarde, estamos de volta para mais uma curtinha do Professor. Aposto que você já sentia saudade das curtinhas. Estou de volta porque a Casa Branca informou hoje o mistério dos OVNIs, ou melhor, esclareceu o mistério dos OVNIs que assolaram New Jersey no final do ano passado. Lembram? Todo mundo se perguntava, são ETs? São balões chineses? São renas do Papai Noel? Bem, o governo Trump, o governo atual, informou que não era nada disso. Eram objetos voadores do próprio governo, que acabaram sendo misturados ou acrescidos de drones particulares, que resolveram se juntar aos drones oficiais para fazer uma gracinha. Disse a Fox que a Casa Branca revelou hoje que alguns dos drones vistos voando sobre Nova Jersey e outras partes do país em novembro foram autorizados a voar pela Administração Federal de Aviação, ainda no comando Biden, o fenomenal. A secretária de imprensa Caroline Leavitt compartilhou uma atualização diretamente do presidente Donald Trump que esclareceu a origem dos drones, o que tinham causado comoção nacional e renderam manchetes por semanas no final do ano passado. Disse ela que, após pesquisa e estudo, os drones que sobrevoavam New Jersey, em grande número, foram autorizados pela Força Aérea Americana para pesquisa e vários outros motivos, disse Leavitt. Bem, mas que pesquisa? Essa é a questão. Estavam pesquisando o que exatamente? Claro que o governo dirá, pesquisas secretas, não podemos informar ainda. E lembrando, muitos particulares, donos de drones, acabaram se aproveitando da onda para também eles tirarem uma onda. Por que, a pergunta que não quer calar, Biden autorizou que centenas, quem sabe milhares de drones sobrevoassem o estado, num momento interessante para o país, um momento de eleição e pós-eleição? Era para causar tumulto? Era para pesquisar armas nucleares? Era para colocar os objetos para voar, porque afinal de contas precisavam ser testados? Bem, isso está levantando, claro, teorias da conspiração, como, por exemplo, Biden estava anunciando que o governo norte-americano tem armas ultramoderníssimas que saíram de pesquisas sobre aeronaves ou objetos voadores não identificados desde os anos 40, ligados principalmente aos ETs. São teorias da conspiração, claro. Tratar-se-iam de engenharia reversa, quando uma aeronave ou um objeto voador é capturado e estuda-se como ele foi feito para depois replicá-lo. Então, segundo muitos teóricos da conspiração, os Estados Unidos já estão de posse há muito tempo desta tecnologia alien. Daí porque outros lembraram o seguinte: Donald Trump, no final do seu primeiro governo, disse o seguinte: os Estados Unidos têm armas incríveis, inimagináveis. Estamos muito à frente de outros países, referindo-se à Rússia e China em termos de tecnologia militar, mas muito à frente mesmo. Estamos há anos-luz deles. Bem, será que Donald Trump estava fazendo referência a essa tecnologia que os Estados Unidos adquiriu de objetos voadores não identificados que eventualmente possam vir ou de outros planetas ou até mesmo das profundezas do mar? Ainda tudo isso está muito nebuloso. Mas, no momento, o que se estranha mesmo é que Biden tenha permitido centenas de voos e não ter esclarecido o porquê daqueles voos, aqueles drones no final do ano passado. Tudo muito estranho. O governo explicou, mas não explicou muito. Ainda precisamos de mais informações para entender o que de fato está acontecendo. Bem, por falar em explicações, o governo também deu explicações sobre um exercício militar que foi realizado, está sendo realizado desde domingo em Nova York.
Essa matéria foi publicada ontem pelo Daily Mail, que diz o seguinte: autoridades iniciaram um exercício de incidente nuclear em larga escala em Nova York, em meio a temores da Terceira Guerra Mundial. O FBI disse que o exercício inclui aeronaves militares e pessoal que executará ameaças de cenário para estar pronto em caso dos Estados Unidos identificarem a guerra nuclear ou forem alvos de uma guerra nuclear nos Estados Unidos ou no exterior também. Os exercícios, diz aqui o Daily Mail, começaram no domingo, mas a agência, o FBI, disse ao público somente agora. E o pessoal, então, estaria um tanto quanto inquieto em relação a esses exercícios. Daí porque o FBI esclareceu. O exercício terminará em 31 de janeiro. A agência enfatizou que tais exercícios de treinamento são realizados 2 vezes por ano em todo o país desde 2012, ou seja, fiquem tranquilos, é um exercício prevendo uma guerra nuclear, mas é comum, faz parte do negócio, então não se preocupem. Bem, aqui essa informação é mais preocupante, foi publicada hoje pelo NDTV. A Cruz Vermelha expressou preocupação hoje sobre o risco de que os conflitos na cidade sitiada de Goma, na República Democrática do Congo, possam causar vazamento de amostras de ebola e outros patógenos mantidos em um laboratório. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha está muito preocupado com a situação no laboratório do Instituto Nacional de Pesquisa Biomédica, que enfrenta risco de cortes de energia, disse o diretor regional do SIC-V para a África, Patrick Youssef. Falando a repórteres em Genebra, ele enfatizou a importância de preservar as amostras de ebola que podem ser afetadas no confronto, alertando sobre consequências inimagináveis se essas amostras, incluindo, claro, o vírus ebola, as amostras que contêm ebola, se espalharem. Bem, mais cedo, Hal Turner havia dado a seguinte informação: funcionários diplomáticos dos Estados Unidos em Kinshasa, na República Democrática do Congo, estavam sob ataque hoje. Uma situação de emergência, disse ele, está se desenrolando e uma possível ordem de evacuação agora é iminente. Ele prometeu trazer mais informações hoje à noite. Para terminar a rapidinha, o The Sun, da Inglaterra, publicou o seguinte: 9 pessoas morreram em um surto de uma doença que causa hemorragia ocular, isso na Tanzânia, anunciou a Agência de Saúde da África. Isso excede as 8 mortes suspeitas relatadas pela OMS, Organização Mundial de Saúde, no início deste mês, que havia alertado que mais casos provavelmente seriam identificados. Desde que o país anunciou oficialmente o surto, na semana passada, 10 pessoas testaram positivos para o vírus de Marburg, uma doença altamente infecciosa, semelhante ao ebola, com mortalidade até 90%. Destes, 9 morreram, refletindo a taxa de mortalidade do vírus, 90%. Os casos foram relatados na região de Kagera, na Tanzânia, localizada no norte do país. Kagera tem uma população de quase 3 milhões de habitantes. E aí, claro, voltando à teoria da conspiração, muita gente está dizendo, ou melhor, constatando uma inquietante coincidência. Os Estados Unidos anunciaram que sairão da OMS, a Itália anunciou também que pode sair da OMS e até a Argentina de Milei já está acenando para esta possibilidade. E aí, de repente, começa a surgir aí a possibilidade de vírus, ebola se espalhar no Congo e agora a Tanzânia com esse problema também de um vírus altamente contagioso, sugerindo ou colocando em perspectiva uma nova pandemia. Coincidência? Não?
perguntam os teóricos da conspiração. Por enquanto é isso, até amanhã, se Deus quiser.